Carolina nunca se encaixou. Desde cedo, sentia que era diferente das outras crianças, e isso não era algo que conseguia esconder. Enquanto as meninas da escola riam e brincavam, ela se isolava, observando de longe. Seu corpo era motivo de comentários maldosos desde a primeira série. "Olha a gordinha", diziam rindo, enquanto Carolina tentava ignorar as palavras que a feriam profundamente. Ela se lembrava da primeira vez que se sentiu humilhada publicamente. Estava no pátio, durante o recreio, quando um grupo de colegas decidiu fazer uma brincadeira. Um dos meninos, com um sorriso maldoso, jogou um pacote de salgadinhos no chão, e em seguida, disse em voz alta: "Ela vai pegar, é a única coisa que ela sabe fazer." O riso ecoou pelos corredores, e Carolina, com os olhos cheios de lágrimas, apenas saiu correndo. Em casa, as coisas não eram muito diferentes. Sua mãe, embora amável, sempre fazia comentários sobre como ela deveria perder peso. "Você precisa se cuidar, filha, ninguém gosta de uma menina descuidada", dizia, enquanto colocava o jantar na mesa. Mesmo sem intenção, essas palavras só reforçavam a sensação de inadequação que Carolina sentia. A cada refeição, o medo de ser julgada crescia. O espelho se tornava seu inimigo. Aos 12 anos, Carolina já evitava olhar para o reflexo, com medo de enfrentar o que via. Todas as noites, antes de dormir, ela chorava em silêncio, desejando ser diferente, ser como as outras garotas. Mas o pior de tudo era o isolamento que sentia. As palavras ditas por outras pessoas a seguiam, como um fantasma que ela não conseguia afastar. Na adolescência, as coisas não melhoraram. Enquanto suas colegas começavam a namorar e receber elogios, Carolina se fechava cada vez mais. As redes sociais se tornaram um campo de batalha onde, em vez de se conectar, ela apenas via as versões idealizadas da vida dos outros. Comparava-se com todas as imagens que via, e sempre sentia que estava muito longe de alcançar aquele padrão. Sua mãe continuava a insistir em dietas, sugerindo tratamentos e falando sobre academias. Carolina tentava por um tempo, mas logo desistia. A sensação de inadequação parecia grande demais para ser superada por qualquer mudança externa. Com o passar dos anos, as palavras duras e os olhares de julgamento se acumularam, deixando cicatrizes invisíveis que ela não conseguia apagar. Agora, já adulta, Carolina carregava essas feridas consigo, ainda sentindo o peso do julgamento constante sobre sua aparência. Ela se perguntava se algum dia conseguiria se libertar desse fardo. Carolina tinha agora 32 anos, e ao olhar de fora, sua vida parecia estável. Ela havia conquistado um bom emprego como assistente administrativa em uma empresa local, morava sozinha em um apartamento confortável, e mantinha uma rotina tranquila. Mas, por trás dessa aparente estabilidade, havia uma luta interna constante. As marcas da infância e adolescência não haviam desaparecido, elas apenas se escondiam nas sombras da vida adulta. No trabalho, Carolina era eficiente e discreta. Cumpria suas tarefas com perfeição, mas evitava qualquer tipo de destaque. Não participava de eventos sociais da empresa, raramente saía para almoçar com os colegas, e quando era obrigada a comparecer a reuniões, preferia manter-se em silêncio. Ela fazia o necessário para passar despercebida, para não ser o centro das atenções, como havia aprendido a fazer desde muito jovem. Sua aparência continuava a ser uma barreira invisível em sua vida. Embora já não ouvisse comentários abertos, Carolina sabia o que as pessoas pensavam. Bastava ver os olhares de relance, os sorrisos discretos e a maneira como alguns colegas a tratavam de forma condescendente. Não importava o quanto se esforçasse para ser competente e profissional, sentia que sua aparência sempre seria a primeira coisa que as pessoas notariam nela. Fora do trabalho, sua vida social era praticamente inexistente. Ela evitava sair em público a menos que fosse absolutamente necessário.
Não gostava de ir a restaurantes, shopping centers ou qualquer lugar onde pudesse ser julgada por sua aparência. Nos fins de semana, Carolina preferia ficar em casa, assistindo filmes e lendo, fugindo do mundo exterior que parecia tão implacável. As redes sociais continuavam a ser uma fonte de angústia. A cada rolar de tela, ela se comparava a outras mulheres, mais magras, mais belas, mais aceitas pela sociedade. Às vezes, considerava deletar suas contas, mas sempre acabava voltando. Era como se estivesse presa em um ciclo vicioso de autojulgamento e busca por aprovação, mesmo que essa aprovação nunca viesse. Foi em um desses dias de rolar o feed do Instagram, vendo imagens perfeitas de pessoas que pareciam viver vidas sem preocupações, que Carolina recebeu uma mensagem inesperada. Era de uma antiga colega de faculdade, Ana, com quem não falava há anos. Ana agora organizava eventos de palestras motivacionais e havia se lembrado de Carolina por sua antiga luta com a autoestima e aparência. Carolina, sei que essa mensagem pode parecer estranha, mas eu me lembro do quanto você era forte, mesmo nas dificuldades. Estou organizando um evento sobre autoestima e aceitação, e acho que sua história pode inspirar muitas pessoas. O que acha de dar uma palestra sobre sua jornada? Carolina leu a mensagem várias vezes, sem acreditar. Ela? Uma palestrante? Sua primeira reação foi de descrença, quase cômica. Ela não se considerava alguém que pudesse inspirar os outros, muito menos falar em público sobre suas feridas mais profundas. No entanto, havia algo naquela proposta que acendeu uma faísca de curiosidade. Nos dias seguintes, a mensagem de Ana continuou a ressoar em sua mente. Ela não tinha certeza se poderia fazer algo tão grandioso, mas ao mesmo tempo, uma parte dela se perguntava se talvez essa fosse a oportunidade que ela precisava para confrontar seus medos e finalmente, tentar se libertar do peso de tantos anos de insegurança. Nos dias que se seguiram à mensagem de Ana, Carolina foi tomada por uma mistura de emoções conflitantes. Por um lado, sentia uma profunda ansiedade só de imaginar a ideia de se expor publicamente. A ideia de estar em um palco, sendo observada por várias pessoas, a aterrorizava. Sua vida inteira havia sido construída em torno da invisibilidade, da tentativa de passar despercebida. Agora, ela era convidada a fazer exatamente o oposto, compartilhar sua história mais íntima, se abrir para estranhos. Por outro lado, havia algo nessa proposta que não a deixava em paz. Seria possível que ao enfrentar esse desafio, ela pudesse finalmente começar a se libertar do peso que carregava por tantos anos? Essa era a pergunta que rondava sua mente a cada momento livre. Quando estava em casa, sozinha, refletia sobre todas as vezes que se escondeu. Cada decisão tomada para evitar o julgamento dos outros a conduziu até ali, mas seria o bastante para continuar vivendo assim? Foi em uma dessas noites de reflexão que Carolina decidiu ligar para João, seu melhor amigo. João era a única pessoa com quem ela se abria completamente, alguém que a conhecia desde os tempos da faculdade e que sempre a apoiou, mesmo nos momentos mais difíceis. Ele escutou pacientemente enquanto ela descrevia a proposta de Ana e todas as suas dúvidas e medos em relação a isso. Você acha mesmo que eu seria capaz de fazer isso? Carolina perguntou, sua voz insegura, quase temendo a resposta. João fez uma pausa antes de responder. Carolina, você passou a vida toda se escondendo. Mas, se tem algo que eu sei sobre você, é que você tem uma força enorme dentro de si. Talvez seja exatamente isso que você precisa para se libertar do que te prende. Não vai ser fácil, claro. Mas, e se você conseguir? E se essa for a chance de transformar tudo? As palavras de João a atingiram de maneira inesperada. Ele tinha razão. Carolina sabia que se continuasse a se esconder, nada mudaria. A ideia de se expor ainda era assustadora, mas agora havia uma semente plantada em sua mente.
Uma pequena parte de si começou a pensar na possibilidade de enfrentar seus medos, de finalmente se mostrar como era, sem a máscara da invisibilidade que sempre usou. Nos dias seguintes, ela pensou ainda mais sobre o convite de Ana. O medo ainda estava lá, mas, ao lado dele, crescia uma vontade de talvez, pela primeira vez, tomar controle da própria narrativa. Em vez de deixar que as pessoas a definissem pela sua aparência, ela poderia mostrar que havia muito mais dentro de si. Carolina sabia que sua história poderia ressoar com outras pessoas que também haviam se sentido rejeitadas e humilhadas. Talvez, ao contar sua história, ela pudesse ajudar não apenas a si mesma, mas também a outros. Finalmente, Carolina pegou o telefone e digitou a resposta para Ana. Eu aceito. Vamos marcar para discutirmos os detalhes. Ao apertar o botão de enviar, sentiu uma onda de adrenalina passar por seu corpo. Parte dela ainda queria voltar atrás, mas outra parte, maior do que antes, sentia uma leve excitação pelo que estava por vir. Assim, com essa decisão difícil tomada, Carolina começou a se preparar para o que seria um dos maiores desafios de sua vida. Ela sabia que o caminho não seria fácil, mas algo dentro de si dizia que talvez valesse a pena. O dia da palestra chegou mais rápido do que Carolina esperava. Nas semanas que antecederam o evento, ela se dedicou intensamente à preparação. Passava noites revisando o que diria, ensaiando diante do espelho, tentando fazer com que as palavras saíssem naturalmente, mas, a cada tentativa, o medo crescia. A sensação de que tudo daria errado a acompanhava constantemente, e ela se perguntava se teria coragem de enfrentar aquela plateia. Na manhã da palestra, Carolina acordou com o coração acelerado. Cada minuto que passava parecia uma eternidade. Ao olhar para o espelho, viu o reflexo de uma mulher que ainda não se reconhecia completamente. A maquiagem estava leve, o cabelo bem arrumado, e o vestido que escolhera lhe caía bem, mas, dentro de si, a velha insegurança rugia com força. Será que eles vão me julgar? A pergunta ecoava em sua mente como tantas vezes antes. Quando chegou ao local do evento, a sala já começava a se encher. O ambiente era amplo e acolhedor, com cadeiras alinhadas e uma iluminação suave. Ana recebeu calorosamente, transmitindo confiança com um sorriso reconfortante. Você está pronta? Perguntou, e Carolina, apesar de não se sentir assim, assentiu com a cabeça. Enquanto esperava o momento de subir ao palco, sua mente vagava. Lembrou-se das inúmeras vezes que foi ridicularizada por sua aparência, das palavras cruéis que ouviu ao longo dos anos, e de como se sentiu pequena, invisível. Mas, naquele instante, algo diferente começou a surgir dentro dela. Carolina percebeu que aquela palestra não era apenas para os outros, era também para si mesma. Era a oportunidade de confrontar, de uma vez por todas, o medo que a acompanhava por tanto tempo. Seu nome foi anunciado, e a sala ficou em silêncio. Carolina respirou fundo e caminhou até o centro do palco. As luzes estavam voltadas para ela, cegando-a por um momento, mas a sensação de vulnerabilidade foi rapidamente substituída por uma calma inesperada. Ela olhou para a plateia, e em vez de ver julgamento, viu rostos curiosos, atentos. Pessoas que talvez estivessem ali para ouvir algo que também ressoasse em suas próprias vidas. Ela começou falando lentamente, contando sobre sua infância e as humilhações que sofreu. Suas palavras, antes ensaiadas, agora fluíam com naturalidade, como se cada frase fosse uma parte do peso que estava finalmente deixando para trás. Carolina compartilhou sua luta com a autoestima, os desafios que enfrentou ao longo dos anos e como as cicatrizes invisíveis ainda a acompanhavam na vida adulta. Enquanto falava, olhava para o público e notava a empatia nos rostos. Havia uma conexão ali que ela não esperava. As palavras que saíam de sua boca não eram apenas dela,
pertenciam a todos que já se sentiram pequenos, excluídos ou julgados. E pouco a pouco, conforme se abria, Carolina começou a sentir algo novo: liberdade. Ao final de seu discurso, o silêncio tomou conta da sala por um breve momento, seguido por uma salva de palmas que ecoou por todo o espaço. Carolina, que antes temia o julgamento, agora se sentia abraçada por uma onda de aceitação e reconhecimento. Havia feito o impensável. Enfrentara seus medos e compartilhara sua história com o mundo. Descendo do palco, Ana esperava com um sorriso caloroso. "Você foi incrível", disse, abraçando-a. Carolina, ainda surpresa com o que havia acabado de fazer, sorriu de volta, sentindo uma leveza que nunca experimentara antes. A sensação de alívio e libertação que Carolina experimentou após a palestra ainda a acompanhava no dia seguinte. Enquanto tomava seu café da manhã, o peso que costumava sentir logo ao acordar, parecia mais leve. As palavras que ela tinha compartilhado no palco ainda ecoavam em sua mente, mas agora, elas não mais traziam vergonha ou medo. Pelo contrário, carregavam um novo significado, como se ao dizê-las em voz alta, algo dentro dela tivesse finalmente mudado. Seu celular vibrava constantemente com mensagens de apoio e agradecimento. Muitas eram de pessoas que haviam assistido à palestra e se sentiram profundamente tocadas por sua história. "Obrigada por compartilhar. Sua coragem me inspirou", dizia uma das mensagens. "Eu também sofri muito por causa da minha aparência. Suas palavras me fizeram perceber que não estou sozinha", escreveu outra pessoa. Carolina leu cada mensagem com atenção, absorvendo a ideia de que sua dor e suas lutas não foram em vão. Aquelas pessoas haviam se identificado com sua jornada, e de alguma forma, ela as havia ajudado a encontrar forças dentro de si. Era uma sensação nova para ela, essa de ser vista, e mais importante, aceita, não por sua aparência, mas por quem ela realmente era. Ao longo da semana, Carolina continuou refletindo sobre tudo o que havia acontecido. Embora soubesse que sua insegurança não desapareceria da noite para o dia, sentia que algo importante havia mudado dentro de si. Pela primeira vez, ela começou a considerar a ideia de que sua aparência não precisava definir sua vida, nem seu valor. Numa tarde ensolarada, Carolina decidiu sair para caminhar pelo parque próximo ao seu apartamento. Era algo que ela evitava há muito tempo, sempre com medo de ser julgada por estranhos, mas dessa vez, ela sentia que podia tentar. Conforme caminhava, observava as pessoas ao redor. Alguns olhavam para ela, mas, ao contrário de antes, isso já não a perturbava da mesma forma. Pela primeira vez em anos, Carolina se sentia confortável em sua própria pele. Ela encontrou um banco e se sentou, sentindo o calor do sol em seu rosto. Respirou fundo, e pela primeira vez, sentiu que estava realmente presente no momento. Não estava pensando em como as outras pessoas a viam, nem em como poderia ser julgada. Estava apenas ali, consigo mesma, e naquele momento, isso era o suficiente. Enquanto contemplava o céu azul acima de si, Carolina sorriu. Ela sabia que o caminho para o auto-amor ainda seria longo, e que haveria dias em que suas inseguranças voltariam a incomodá-la. No entanto, agora havia uma diferença: ela estava disposta a lutar por si mesma. A palestra não foi apenas uma vitória sobre o medo, mas um ponto de virada. A partir dali, Carolina sabia que continuaria sua jornada, não para agradar aos outros, mas para encontrar paz dentro de si mesma. E assim, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, Carolina se levantou e caminhou de volta para casa. Cada passo que dava era um pequeno lembrete, de que apesar de tudo o que enfrentara, havia algo inquebrável dentro dela. Ela havia encontrado uma nova força, a força de se aceitar, e de seguir em frente, sabendo que o amor próprio era a chave para sua libertação. Espero que tenha gostado da história de hoje.
Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história. Até o próximo vídeo.